Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Vamos falar sobre o filme Entrevistas com o Demônio. Entrevista com o Demônio é o nome em português, brasileiro, e em Portugal foi chamado Conversas com o Diabo. O título original é Late Night with the Devil, que é um trocadilho com, por exemplo, Late Night with David Letterman, que é o nome comum dado aos talk shows nos Estados Unidos, Late Night e o nome do apresentador. Aqui, no caso, se trata de um filme, uma história fictícia na qual um apresentador de TV, um apresentador de talk show, resolve entrevistar uma menina possuída por um demônio. E a parapsicóloga, que é a guardiã da menina, ela foi resgatada de um culto satânico e tal. Tem pontos positivos e alguns pontos que eu acho que são um pouco mais controversos nesse filme. Eu vou tentar fazer sem spoilers a resenha, uh, mas o que é interessante para nós aqui é a forma como a questão da possessão é tratada no filme ignora por completo o poder que nós cristãos recebemos quando nos convertemos a Jesus Cristo, de submeter, expulsar uh, e combater esses seres, né? Então, a gente vai ter que falar de várias coisas aqui, de onde surgiram os demônios, menções neles na Bíblia. Mas antes eu vou falar, para quem está mais interessado só na resenha, o filme é muito, muito bom. Se baseia, como eu disse, naqueles talk shows americanos, Johnny Carson e tal. Então você teria essa fotografia, a cor tal, querendo representar anos 70 e tal. E esse cidadão aqui é um famoso apresentador de talk show americano. Ele é interpretado por, como chama o ator? É David Dusty Malkin, que é o ator que fez o Polka Dot no Esquadrão Suicida. Ele ficou famoso fazendo o Polka Dot, um dos vilões do Esquadrão Suicida. Um ator de 49 anos, muito talentoso e tal. A filmografia dele em geral, a, a grande maioria dos filmes é horror, e a voz dele também, por ser muito distinta, ele faz muitas vozes e tal. Trabalhou também na televisão, 12 Macacos, MacGyver, um, teve algum que ele... Reprisal, várias séries, o Flash em 2017, várias séries que ele trabalhou e tal, e os filmes mais relevantes, Duna, um, Rosário, é um filme que vai lançar este ano também de horror, o Esquadrão Suicida, Jay Silent Bob, o Homem-Formiga, entre outros. Nossa, ele trabalhou no filme do Videogame Nerd. Então é um ator que agora que ele tá explodindo, né? E o Late Night with the Devil, Conversas com o Diabo, é talvez o filme mais relevante da carreira dele, que ele é o protagonista e tal. Então, esse homem aqui começa a despontar para o sucesso. Como que ele chama o personagem? Cast. Jack. Então o Jack aqui começa a ficar interessante, porque Jack é um dos apelidos dado para o diabo, né? Nos Estados Unidos. Mas ele é um homem normal, tal, que de repente ele é alçado ao estrelato, apresentando um talk show, tal. E daí o talk show começa a ir mal, e ele resolve fazer um programa especial de Halloween. Então também ele perdeu a esposa por câncer. E daí ele chama um médium aqui e tal, chama um escéptico, que é um cara que desmascara falsos médiums, essas coisas. E, e daí ele põe essa galera junta todo para criar conflito mesmo. Ele entrevista aqui o cético e o médium ao mesmo tempo. E o cético tentando sempre provar que o médium está mentindo, aquela coisa toda, para tentar criar confusão. E daí o filme intercala a parte ao vivo, que é colorida, e o behind the scenes, né, por trás das câmeras, que é quando ele chama o comercial, a gente vê o que está acontecendo
por trás das câmeras, que em geral é, é em preto e branco e tal. Daí o show, a apoteose do show, o clímax, é quando essa menininha aqui, que foi resgatada de uma gangue de satanistas, e ela está sob a guarda de uma psicóloga, de uma parapsicóloga, e ela é possuída por um demônio, tal. E daí o Jack, que é o apresentador, vai tentar conversar com o demônio ao vivo. E obviamente tudo dá muito errado, as coisas vão ladeira abaixo e tal. Coisas que me chamaram a atenção. Em momento algum é usado o poder de Cristo para enfrentar o demônio. E nós cristãos, acho que a grande maioria dos cristãos já expulsou um demônio. E sabe que é muito simples. É em nome de Jesus Cristo, vai embora daqui. Em nome de Jesus Cristo, volta para o abismo. Às vezes, cantar um hino já expulsa o demônio. Então, o poder de Cristo sobre os demônios é algo impressionante. É algo que eles realmente não conseguem estar perto de alguém que manifesta a sua crença inabalável em Cristo. No final, como que eu falo isso sem fazer spoiler? Em um momento do filme, muito brevemente, uma pessoa faz uma débil menção usando a mesma frase do filme Exorcista, no qual também o demônio é muito mais forte do que o exorcista, né? Que na realidade a gente nunca vê isso. É muito rápido a expulsão do demônio. Eles saem urrando de dor quando você menciona o nome de Cristo. Essa é a realidade. Mas ele fala, the power of Christ compels you, que é o poder de Cristo te compele, que em momento algum a Bíblia ensina a usar essa frase. Isso é algo que surgiu no livrinho do Exorcista, do filme do Exorcista. Frase correta: em nome de Jesus Cristo, volta para o abismo. Em nome de Jesus Cristo, sai desse corpo. Em nome de Jesus Cristo, vai embora dessa casa e jamais volte. Esta é assim, é em nome de Jesus Cristo. Por que em nome? Quem pode falar em nome de alguém? É alguém que recebeu essa outorga. Então, se você não é cristão, falar em nome de Jesus Cristo não vai adiantar nada. Você tem que ter aceitado Cristo previamente, crer nele, ter entregado a ele seu coração, sua alma e sua vida, seu espírito. Aí você tem essa outorga de expulsar demônios. Então vamos ver. Então o filme é muito interessante, se passa nos anos 70, como eu disse, intercala essas cenas de bastidores com cenas do ao vivo tal. É um dos filmes mais interessantes dos últimos anos. Ele foi lançado em 2023, mas o lançamento amplo foi em março de 2024, então faz um ano exatamente, né? Um filme muito interessante. E, obviamente, todos esses filmes que lidam com esses assuntos, caso os senhores tenham interesse de assistir, fazer uma oração antes e glorificar Cristo durante o decorrer do filme, para evitar que, se os produtores tinham alguma intenção maligna ao filmar alguma dessas cenas, que o poder de Cristo suplante elas, né? Mas é interessante porque, algo que eu esqueci de mencionar, essa parapsicóloga, que no momento ela tenta controlar a criatura, usando uma estatuazinha de uma coruja e falando umas encantações sumérias, assim. É um negócio absurdo, assim. Eu sempre falo, quando a pessoa nega Deus, ela abraça todo tipo de estupidez. Então, em vez de usar o que funciona, que é o poder de Deus, de Jesus Cristo, ela usa encantações sumérias, sabe Deus de onde os produtores tiraram isso. E eu sei por quê, porque a gente não pode mencionar Cristo porque é crime de ódio, não sei o que, bibibi. Daí, quer dizer, por causa da cristofobia que está cada vez mais forte nos Estados Unidos e em Hollywood em específico, eles acabam tornando um filme interessante numa coisa meio estúpida. Mas ao mesmo tempo eu compreendo para a trama, porque se ela usasse uma cruz e ela fosse uma cristã fervorosa, primeiro que ela não precisava nem escrever o livro, que ela escreveu um livro chamado Conversas com o Diabo, baseado na experiência dela com a menininha.
Porque um cristão que adotasse essa menina, ele expulsava o demônio no dia 1 e fim da história. Não tinha livro, não tinha nada, porque a criança estava liberta. Simples assim. Porque nós vamos ver agora nos trechos bíblicos que explicam como funciona isso. O nosso poder, enquanto outorgados, delegados, salvos por Jesus Cristo, o poder que vem de Cristo, obviamente, é algo que não deixa margem para combate nenhum, é simplesmente tchau e ele tem que ir embora. Então, há 60 menções à palavra demônio na Bíblia. A primeira é Levítico, na época do Velho Testamento, quando estava surgindo o povo de Israel, e nunca mais sacrificarão seus sacrifícios aos demônios aos quais eles se prostituem. Isso ser-lhe-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Essa é a primeira menção. E é uma menção à idolatria. Justamente a necessidade do ser humano de se abster aos sacrifícios aos demônios. Na forma moderna seria o espiritismo, né? Ou as religiões africanas. Tá? A importância de você jamais se envolver com essas entidades e colocar sua fé somente em Cristo e mais ninguém. Depois em Crônicas é mencionado também e diz o seguinte: ele constituiu sacerdotes para os altos e para os demônios e bezerros que fizeram. Aqui ele está falando sobre um rei de Israel que instituiu culto aos demônios e abandonou o Senhor. Um dos reis, então. Daí em Salmos fala: serviram seus ídolos, vieram a ser-lhe um laço, demais disto, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Aqui está mencionando também a imprudência de alguns dos membros da congregação de Israel. Aqui em Mateus, daí as grandes. Então, a gente tem 2 menções no Velho Testamento, 58 menções no Novo Testamento. Então, perceba que com a vinda de Cristo, aí a coisa fica séria. Porque o poder para lidar com essas criaturas é instituído, é criado no mundo, porque o poder de Cristo é que realmente permite que nós possamos expulsar essas criaturas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a manifestação do poder de Cristo, ela é tão plena que até mesmo quem ainda não está fazendo plenamente a vontade de Deus já tem essa autoridade de expulsar demônios. Então, é algo muito relevante a se pensar. E os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsa, permite que entremos naquela manada de porcos. E disse Jesus: ide. Saindo eles, introduziram a manada de porcos, e eis que toda a manada se precipitou no mar para um despenhadeiro e morreram nas águas. Por quê? Porque os porcos não conseguiam suportar a presença daquela legião de demônios. Os seus corpos se mataram, né? Isso aqui é Cristo expulsando uma legião de demônios que estavam no homem. Uma legião, mais de 1000 demônios dentro de um único homem. Se é uma legião romana, 5.000 demônios, né? Expulso o demônio, falou um mudo, e a multidão se maravilhou e dizendo: nunca se viu tal em Israel. Então perceba que antes do poder de Cristo no mundo, expulsar demônios era algo impossível. Havendo-se retirado, trouxeram um mudo endemoniado. Daí os fariseus diziam: ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios. Então as pessoas, além de ver o poder de Cristo expulsando os demônios, ainda blasfemavam, dizendo que não era o poder de Deus. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Aqui Jesus orientando os seus discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. E essas pessoas saíram por Israel pregando o evangelho, né?
expulsando demônios porque aqui neste momento Cristo delega naquele momento àqueles discípulos que estavam partindo para pregar o evangelho entre as tribos perdidas de Israel e deu a eles oficialmente o poder de expulsar demônios. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Então aqui é alguém usando a expressão tem demônio para caluniar João Batista, né? Os fariseus diziam, este não expulsa demônios senão por Beelzebul. De novo, eles blasfemando, dizendo que o poder de Cristo vinha do mal, né? Então, naquela época, eles inclusive sabiam o nome dessa entidade aí, era famosa. Mas Cristo os repudiou, dizendo, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá seu reino? Explicando que é impossível alguém maligno expulsar Satanás. Então, aí a gente vê a estupidez desta cena na qual a menina, a parapsicóloga aqui, tenta expulsar o demônio através do poder do demônio. Né? Então, Satanás não pode expulsar Satanás. No máximo, ele pode tentar fazer um truque aí para dar a impressão de que um poder que não é o de Cristo funcionou para aplacar a fúria do demônio, do mal da entidade. Né? Daí, seguindo aqui, nós temos rogava que expulsasse da sua filha o demônio. Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, não convém tomar o pão do filho e lançar aos cachorrinhos. Daí a mulher, com humildade, disse, Senhor, os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do filho. E disse Cristo, por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Ou seja, Cristo nem ao menos teve que ir até o local onde a endemoniada estava e já expulsou o demônio. Então, senhores, se os senhores sabem notícia de que alguém está oprimido por um demônio, os senhores não têm como ir até lá, dobrem seu joelho em oração e falem, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu imploro, expulsa esse demônio do corpo dessa criança, dessa pessoa, e traz paz, traz a sua presença. E a sua humilde oração é o suficiente. A oração, senhores, ela transcende tempo, ela transcende espaço, ela transcende todas as coisas. É o poder de Deus manifesto através da nossa debilidade. O poder de Deus infinito se manifesta através da nossa patética oração, e nós que não temos poder nenhum, somos o conduíte para o poder infinito de Deus se manifestar no mundo, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto menos somos, mais Cristo é. A menina encontrou a filha deitada na cama, o demônio já tinha saído. Então, continuando aqui. João respondeu dizendo, Mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Ou seja, havia pessoas naquela época que não participava do grupo, não andava junto com Cristo, estava distante, e chegou a notícia aos apóstolos, aos discípulos, de que essas pessoas estavam em nome de Cristo expulsando os demônios por todo Israel. E estavam tentando proibir essas pessoas. Não, vocês não são cristãos. Vocês não andam com Cristo. Mas como alguém pode não andar com Cristo se crê no poder de Cristo tanto que expulsa demônios em nome de Cristo? E Jesus falou, não proibai, porque quem pode fazer um milagre em meu nome e falar mal de mim? Então entenda o tamanho do poder de Deus encarnado, nascido homem, numa manjedoura, pobre, humilde, dando a sua vida na cruz aos 33 anos, ressuscitando 3 dias depois, reinando em glória do lado direito de Deus por toda a eternidade. Entenda o tamanho do poder absolutamente irresistível. Somente mencionar o nome e crer é o que bastava para que os demônios fugissem apavorados. Eu vou dar 3 exemplos que ocorreram na minha vida mais para o fim do vídeo. Do tamanho do poder de Cristo é algo assim que nós não temos ideia do quanto é incrível. Jesus ressuscitado na manhã
do terceiro, na manhã do primeiro dia da semana apareceu a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, uma das discípulas era uma mulher que tinha 7 demônios. E aqui a última menção em Marcos e esta é a que interessa para nós. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não pensem que você tem que fazer todos esses aqui para ser considerado cristão. Ele tava profetizando a vida de Paulo aqui, né? Que Paulo, a serpente morreu, mordeu ele não morreu, ele tomou veneno, ele não morreu. São coisas que aconteceram na vida dele e pode acontecer na nossa vida também. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Conhece algum enfermo? Em nome de Jesus Cristo, põe a mão nele e peça a Deus que o cure. Pode ser que cure, pode ser que não cure. Tudo depende da vontade de Deus, das circunstâncias, do que é o caminho da pessoa e tal. Mas você tem mais chance de fazer o bem usando desta ferramenta, em nome de Jesus, pôr a mão no enfermo e tentar curá-lo. É possível que Deus faça uma obra através da sua oração. Pode ser que sim, pode ser que não, depende de 1 milhão de variáveis, mas é uma possibilidade. Então, senhores, a partir desse momento da ressurreição de Cristo, nós que somos cristãos, nascidos de novo no Espírito, born again, salvos, remidos por Cristo, andamos com Cristo, entregamos a Ele nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa vida, erramos, levantamos, continuamos a caminhar, etc, etc. Temos esse poder. Em meu nome expulsarão os demônios, disse Cristo. Ou seja, em nome de Jesus Cristo, vai embora. É simples assim. Não é o poder de Cristo te compele e agitar. Não. Em nome de Jesus Cristo, vai embora. Simples assim. Sem pirotecnia, sem explosões, sem flashes de luzes. Deus é discreto. E bem claro que é em nome de Cristo, não adianta falar alto, berrar com o demônio. Não é o seu poder, é o poder de Cristo. Se apequene para que Cristo possa crescer. E daí, nos outros evangelhos, as menções seguem. Um homem tinha um espírito imundo, exclamou em voz alta, cala-te e sai dele, disse Cristo. Em nome de Jesus Cristo, cala-te e sai dele. Não fiquem trocando ideia com o demônio. Então, Cristo disse, cala-te e sai dele. Nós não somos Cristo, mas diremos, em nome de Jesus Cristo, cala-te e sai dele. Fecha a tua boca, demônio, e sai desse corpo, em nome de Jesus Cristo. Simples assim. Então, essa é a verdade sobre expulsão de demônios, né? Então, esse filme não existiria, obviamente, se houvesse um cristão de verdade nesse meio aqui. Em nome de Jesus Cristo, sai dela. Acabou o filme. The End começa a subir os créditos, né? E começa a subir. É isso. Ou seja, a grande maioria dos filmes de horror é assim. Exceto quando o mal compele um serial killer a matar, aí você tem que lidar com um crime físico, né? Então, daí não adianta expulsar porque o serial killer está matando e tal. Então, a única forma é prender o serial killer. É isso. Então, senhores, então vamos lá. Começo. Legal, Wagner, gostei, interessante. Porém, de onde surgiram essas criaturas? Muito simples, senhores. O mundo não tem bilhões de anos, como dizem entre mil aspas ciência. Essa história de que o mundo tem bilhões de anos começou a surgir quando surgiu Darwin, a teoria da evolução, etc., porque eles estavam tentando encaixar a teoria da evolução na linha temporal do mundo.
Até aquele momento, os estudos falavam de 6, 7 mil anos. Nada acontecia há mais que 6, 7 mil anos. Quando achavam algum tipo de inscrição, artefato, 4, 5 mil anos, 3 mil anos, etc. As datações. Daí começaram a inventar novas formas que davam esses números mirabolantes, como, por exemplo, carbono 14, que ignora o fato de que a taxa de decadência da radioatividade ela não é linear. Ou seja, eles falam, isso aqui tem 8 milhões de anos. Por quê? Porque eles acham que a decadência é linear, sempre a taxa é a mesma. Só que, na verdade, a taxa não é linear. Então, algo que você pensa que tem 5 milhões de anos porque sobrou um tanto X de radioatividade, na verdade pode ter 2 mil anos porque a taxa de decadência e perda do carbono 14 pode ser muito maior do que a gente pensa, pode não ser linear. Então, mas Wagner, por que isso? Simplesmente para tirar Deus da jogada. Se você põe bilhões de anos, você vai jogando o problema para trás. O macaco virou homem em 8 bilhões de anos, por exemplo, ou 3 bilhões de anos, 5 milhões de anos, 1 milhão de anos, seja quanto for. Por que os milhões de anos são necessários? Para tirar Deus da jogada. Por que você está falando isso, Wagner? Porque há um evento na história do mundo que é muito importante, que é o dilúvio de Noé. A grande parte de tudo que existe no mundo pode ser explicado com o dilúvio de Noé. Camadas geológicas são formadas porque um turbilhão de água sobrenatural faz tudo se levantar e tudo vai se assentando conforme peso. Então, em cada camada, você vai ver artefatos de um determinado peso, mas que são todos do mesmo evento, a mesma época, 300 dias, ou sabe Deus quantos foram, 350, não lembro. X dias, o mundo coberto por turbilhões de água. E nesse evento, por que veio o dilúvio? Porque lê o livro de Enoque ou o meu livro chamado... cadê o meu livro aqui? Amazon, digita aqui Wagner, Paiva Fernandes, este livro aqui, Anjos Caídos, Nefelins, Gigantes, Monstros e Demônios, R$ 5,99 na Amazon. Um guia prático que explica os eventos de Gênesis 6. Documentos antigos revelam segredos mantidos por séculos. Este livro desvenda o mistério por trás de eventos. Então, do que se trata esse livro aqui? Há 3, 4 mil anos, não lembro ao certo quanto, teria que reler o livro. Ou Gênesis 6 também fala. Em Gênesis 6 nós temos aqui... Vamos lá, Gênesis 6. Gênesis capítulo 6. Aconteceu que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá ou permanecerá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e seu dia será 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, os filhos do homem geraram filhos. Estes eram os valentes da antiguidade, varões de fama. E viu o Senhor a maldade dos homens se multiplicar sobre a terra, e toda a sua imaginação, os pensamentos do seu coração era má continuamente. Daí fala, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A terra estava corrompida diante da face de Deus, se encheu a terra de violência, e viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho. E disse a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que desfarei a terra. Ok, vamos explicar então. No King James, a gente tem aqui Same Might Man. Então, os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens e nasceram Might Man, que seria a palavra em hebreu é Giborim, poderosos, tirantes, gigantes. Criaturas
que não eram humanas. Então, vou explicar para os senhores o que aconteceu em Gênesis 6. No livro de Enoque se explica com mais clareza, e no meu livro Anjos Caídos, Nefelim, Gigantes, Monstros e Demônios. Neste livro eu menciono trechos do livro de Gigantes, o livro de Jasher e o livro de Enoque, que explicam claramente o que ocorreu aqui. Então, 200 anjos de uma classe chamada Watchers, ou Vigia, que tinham aparência reptiliana, ou seja, se pareciam com lagartos gigantes, e a função deles era observar os seres humanos. Essa era a função apontada por Deus. 200 deles se rebelaram, desceram no Monte Hermon e decidiram tomar para si esposas e dominar sobre os homens como reis e rainhas. Suas filhas seriam rainhas, né? Eles reis. Então, o que ocorreu? Eles pegaram 200 mulheres, criaram, misturaram o DNA deles com os dela, nasceram crianças monstruosas chamadas de gigantes, e essas crianças não paravam de crescer. Ou seja, elas chegavam a 20, 30 metros, 4, 5, 6 metros, a menor de todas. E essas criaturas monstruosas se tornaram os regentes da humanidade naquela época. Oprimiram a humanidade. E não só isso, esses 200 anjos tomaram animais para si, peixes do mar, répteis, criaturas do campo, e misturaram com o seu DNA 200 animais para cada um e criaram monstros. Então eram os gigantes, que era o DNA dos anjos com as mulheres, e os monstros, que eram mistura do DNA angélico com animais. Destas criaturas, dessas monstruosidades, surgiram as lendas antigas das quimeras, das criaturas míticas, daqueles deuses pagãos com cabeça disso, cabeça de crocodilo, cabeça de pássaro, etc, etc. As pictografias, as descrições, estátuas de monstros, demônios, criaturas lendárias da humanidade são todos filhos desses anjos caídos, rebeldes. Quando isso tudo se manifestou, o DNA da criação foi corrompido. Ou seja, começou a se espalhar por toda a Terra essas criaturas imundas com DNA angélico. Então Deus falou, vou tomar para mim uma arca de madeira, colocar 8 seres humanos que não estão com DNA poluído, e vou colocar todos os animais que não estão com DNA poluído. Todos os que respiram o ar serão salvos dessa forma, e os outros a gente extermina com o dilúvio. Então, primeiro, se vocês lerem o livro de Enoque ou o meu livro Anjos Caídos, Nefelins, Gigantes, Monstros e Demônios, R$ 5,99 na Amazon, grátis para Kindle Unlimited, 149 páginas explicando esses eventos. Nós temos que houve enviado um espírito de confusão entre essas criaturas para elas lutarem entre si, evento imortalizado na mitologia grega como a revolta, a guerra entre gigantes e titãs. Então, entre deuses e titãs. Os deuses gregos são a primeira geração de Nefelins, os filhos primogênitos desta união profana entre as bruxas da antiguidade, que as mulheres que os anjos tomaram como esposas, elas foram as primeiras bruxas. Os anjos ensinaram feitiçaria para elas em troca do útero, do uso do útero deles. Havia um acordo profano entre as feiticeiras e os anjos caídos, por isso que hoje as feiticeiras fazem acordos profanos com os demônios, que são a progenia dessas criaturas, né? Então, houve uma guerra entre demônios e monstros, e foi tudo destruído. Tudo isso é explicado em detalhes no meu livro. Há discursos, diálogos entre monstros, demônios, etc. Tudo registrado no livro de Jasher, livro dos gigantes e livro de Enoque.
Então, o que aconteceu? Quando o dilúvio veio, isso é explicado no livro de Enoque, essas criaturas todas morreram e seus espíritos não tinham para onde ir, pois elas não faziam parte da criação, eram abominações. Elas não deveriam existir, os seus nomes não estavam no livro da vida. Então essas criaturas não tinham para onde ir, seu espírito ficava preso na terra. Então entendam, senhores, quando os espíritas falam, vamos conversar com o espírito do seu tio que morreu, espíritos que têm o nome escrito no livro da vida não ficam presos na terra. Há um único tipo de entidade que quando morre o espírito fica preso na terra: abominações, monstros e nefelins. Então, todas as entidades que podem ser contatadas por qualquer tipo de médium ou invocação, com sacrifício, em terreiro, etc., são demônios. Porque todas essas criaturas, quando morreram no dilúvio, se tornaram demônios, espíritos malignos que vagam pela terra, não tem para onde ir, estão sempre agoniados e o único alívio que eles têm do seu tormento eterno é possuir um ser humano. Por isso eles dizem a mentira que for necessária para que o ser humano os convide para entrar. Daí surgiu a lenda dos vampiros, que o vampiro não pode entrar na casa sem ser convidado. Da mesma forma, o demônio não pode adentrar a sua vida sem você abrir um portal para que ele entre. Como se abre um portal? Você lê tarô, você convida um demônio para entrar na sua casa. Você faz uma feitiçaria, você convida um demônio para entrar na sua casa. Você ouve uma música que vangloria de alguma forma o demônio, o mal, você está abrindo um portal para entrar na sua casa, etc, etc, etc. Aquela tábua ódia de falar com os mortos, toda vez que você tenta se comunicar com os mortos, você está convidando um demônio para entrar na sua vida ou até no seu corpo. Então, como se desfaz isso? Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e muita oração, muita adoração a Cristo e expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo. Então, assim surgiram os demônios, senhores, e até hoje a humanidade lida com eles. Mais detalhes no meu livrinho. E, como eu disse, se esses filmes, algum desses 4 idiotas aqui fossem cristãos, esse filme durava 3 minutos e, obviamente, e acabava o filme, né? Então, não haveria filme. Então, a gente meio que entende o porquê os filmes não usam poder. Primeiro que por causa da cristofobia, né? Mas porque não haveria filme, né? Porque demora 3 segundos. Então, eu vou dar alguns exemplos que aconteceram na minha vida e tenho em conta que esse aqui sou eu. Quer dizer, um completo idiota. Não sou ninguém que realmente tenha algo de especial. Sou talvez o pior dos piores cristãos. Esse aqui sou eu, esse idiota aqui. Se eu, com o poder de Cristo, acontecesse na minha vida, ouço Megadeth. Por que você ouve Megadeth? Porque eu fui ateu a vida inteira. Então, eu tenho gostos que não são de cristão que nasceu na vida inteira. Então, muita coisa Deus tirou. Eu não uso álcool, etc. Nada disso. E o Megadeth, o Dave Mustaine é cristão, né? Eles têm muitas músicas que fala sobre Cristo, mas é metal, e a maioria dos cristãos não ouve metal. Inclusive, a maioria dos cristãos não me aceita por eu ouvir Megadeth, né? Mas já tive confirmações de Deus que faz parte do plano dele, e é assim que é. Vamos lá, 3 exemplos. Havia uma mocinha que morava numa cidade próxima aqui do lugar que eu moro. Mocinha, tinha 25 anos, sei lá. Uma moça, uma senhora, uma menina. E na época estava passando Mulher Maravilha no cinema. Daí eu conheci essa moça, convidei ela para o cinema, certo? E
E daí nós fomos ao cinema ver Mulher Maravilha, não aconteceu nada, tal, fomos como amigos, tal, e não aconteceu nada e acabou aí a história, nunca mais a vi, certo? Porém, eu tenho um amigo que é espírita e sabia que eu tinha saído, entre aspas, com essa moça para ir ao cinema. Um colega, não é meu amigo, é um colega que é espírita, certo? Lembrem bem disso. Mas na cabeça dele tinha acontecido algo, porque ele não sabia que, que não tinha acontecido nada, né? Uh, Enfim, essa moça morreu num acidente de motocicleta poucos meses depois disso. E ele, sabendo disso e sendo espírita, ele veio para falar comigo, certamente inspirado pelo demônio. Falou: Olha, Wagner, a fulaninha morreu e psicografaram uma carta dela e ela menciona você na carta porque vocês namoraram. Porque ele, na cabeça, ele não sabia. Obviamente, primeiro que eu sei que espíritos que têm o nome escrito no livro da vida não ficam presos no mundo. Somente espíritos de nefelins, monstros e demônios. Então, obviamente, eu sabia que a menina não pode estar presa. Ou ela está no inferno ou ela está no céu. O espírito humano não fica preso na terra nem um único segundo. Ao homem é apontado ver uma única vez e após isso o julgamento. Ele é transportado no tempo para o fim dos tempos, julgado céu ou inferno. O tempo é relativo, senhores. Na eternidade, Paulo explicou, livre do corpo, ausente do corpo, presente com o Senhor. O que acontece quando nós morremos? Nós somos transportados para o futuro, para o fim dos tempos, julgados perante o trono branco de Jesus Cristo. Se cristãos somos, recebemos nossa recompensa e entramos na eternidade. Não temos que no nossa percepção de tempo, nós não vamos ter que esperar nenhum único segundo. Porque o tempo faz parte disto, desta nossa vida, não da eternidade. E se a pessoa não tem Cristo, ela vai para o inferno e acabou. Simples assim. Então eu sabia que ele estava mentindo. Ou mentindo para mim por inspiração demoníaca, porque essas pessoas de religiões pagãs, elas estão fazendo o trabalho do demônio o tempo todo. Tem demônios falando no ouvido delas. Então, a grande maioria das coisas que elas falam é inspirado por demônios. Então, eu sabia disso. Daí eu falei a real: olha, amigo, eu nunca namorei essa menina. Eu fui com ela ao cinema uma vez, vi Mulher Maravilha, não aconteceu nada e acabou. É isso. Ele não foi bem assim, não sei o que, papapá. E daí acabou a história. Eu falei: de certo é um demônio que tá inventando essas coisas. Daí o que aconteceu? Naquela mesma noite, eu deitei para dormir e ouvi uma risada no quarto. Uma risada de voz de menina. A voz da menina que morreu. Daí eu abri os olhos, ela estava na porta do quarto, me olhando e rindo. E obviamente, cristão, renascido no espírito, sei que tudo isso é uma tremenda uma mentira, porque o espírito das pessoas mortas não está disponível para conversar conosco, não vem nos visitar, são sempre demônios. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, mostra quem você é de verdade. E imediatamente aquela criatura urrou e se transformou num monstro, com bico de ave, asas, uma coisa nojenta, asquerosa. E eu falei: em nome de Jesus Cristo, volta para o inferno. E aquela criatura soltou um urro terrível e desapareceu numa nuvem de fumaça. Então, esse é um exemplo de dezenas de situações que na minha vida, como o menor dos menores, dos menores, dos menores, dos salvos por Cristo, o mais insignificante, o mais ridículo, o mais patético, aconteceu. E se pode acontecer na minha vida, esse mesmo poder está na sua vida. Então lembre-se que não é você, é Cristo que faz o milagre. Então não use pirotecnia, não precisa berrar. É usar o nome de Cristo. Ele tem poder, nós não temos poder nenhum. Nós cada vez menores, Cristo cada vez maior.
Ele é o protagonista, ele é o herói. Nós somos figurantes, coadjuvantes, insignificantes. Ele é o protagonista da história. Senhores, oro a Deus que esse poder esteja cada vez mais manifesto na vida de cada um de nós, que Deus proteja cada um de nós e as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo, e vejo vocês na próxima.